Versão Internacional, NVI, Romanos 1, de 16 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus, ou a glória do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Quero pedir para o Paulo César fazer uma oração forte aí, irmão César, Paulo César, pela mensagem dessa noite. Amém? Vamos orar com ele. Amém. Amém. Sim. Amém. Para que possamos receber a sua palavra, abre o nosso coração, Senhor, para que além de receber a sua palavra, possamos aplicar ela no nosso dia. É assim que eu oro nesta noite, recebendo a palavra que já vem para que conta o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Paulo César. Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, eu vou fazer algumas perguntas dentro desse texto. A primeira pergunta é: o que é o Evangelho de Jesus Cristo? Para que eu não me envergonhe dele. O que é o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus é, antes de tudo, o poder de Deus, ou a capacidade de Deus. O Deus que é o único Deus que pode restaurar o pecador da sua condição miserável de condenação por causa do pecado. Deus pode salvar o pecador. Deus tem poder para salvar o pecador. Deus é o único capaz de salvar o pecador. E o Evangelho declara isso. O Evangelho declara que Deus pode salvar todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Este é o Evangelho de Jesus. Estas são as boas novas, que o pecador perdido, o pecador condenado, ele pode ser restaurado pelo próprio Deus. Mas qual foi o pecado? Qual foi o pecado que condenou o homem ou a humanidade? Que pecado foi esse? Todos os homens, e quando eu falo todos os homens, são todos os homens,
de qualquer raça, tribo, nação, de qualquer época, de qualquer pensamento, cultura, todos os homens, embora tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, trocando a glória do Deus imortal por imagens de homens, pássaros, quadrúpedes e répteis. Quer um pecado mais grave do que esse? O Deus imortal, o Deus autoexistente, o Deus eterno, o Deus supremo, o Deus que é digno de louvor, de glória e de adoração, que decidiu compartilhar o seu amor e a sua graça, que criou o homem para o louvor da sua glória. Deus criou o homem com um propósito. Qual propósito? De glorificá-lo em toda a sua maneira de viver. Deus criou o homem para que o homem tivesse um relacionamento com ele. Deus criou o homem para que desfrutasse da sua glória. Deus criou o homem para se relacionar com ele e para viver tudo aquilo que Deus quer manifestar na vida do homem. Mas esse homem preferiu não dar louvor à glória de Deus. Esse homem preferiu fazer para si imagens de homens, pássaros, quadrúpedes e répteis. O pecado do homem, segundo o texto que nós estamos lendo aqui em Romanos capítulo 1, é esse: que eu e você fomos criados para a glória de Deus, mas nós preferimos não glorificar a Deus. Ou seja, nós fizemos para nós ídolos, fizemos para nós deuses, na imagem de criaturas mortais, sem glória, e que se transformam em pó e cinza. Isso é o que nós quisemos adorar. Irmãos, e eu quero sempre lembrar cada um de nós nessa noite aqui, quando nós lemos esse texto, quando nós falamos de coisas que acontecem nas Escrituras, que levam o Senhor a ficar irado, nós muitas vezes atribuímos esses pecados às outras pessoas, atribuímos esses pecados aos gentios, aos publicanos, aos pagãos de toda a natureza, de toda a época. Mas a palavra de Deus está sendo escrita, sabe para quem? É para mim e para você. Esse texto aqui, essas pessoas talvez jamais ouçam, mas você está aqui nessa noite para ouvir isso aqui, está sendo pregado aqui nessa noite, que o Deus que você serve, Ele não tolera outros deuses no lugar dele. O Deus que você está cultuando nessa noite, Ele não aceita que você preste culto, adoração, louvor a qualquer outro ser, a não ser a Ele. O Deus que você veio adorar nessa noite, Ele não suporta isso. O Deus que você veio adorar nessa noite quer que eu e você o glorifiquemos em toda a nossa maneira de viver. Deus não aceita outra coisa de você. Nós falamos isso aqui na semana passada, que se você não glorifica a Deus, você está glorificando outra pessoa, outra coisa, e isso passa pela sua vida. Não se sinta isento disso. O que a Bíblia está dizendo aqui é que eu e você precisamos estar atentos para não cometer o mesmo pecado. E se nós estivermos vivendo a nossa vida de outra forma, hoje nós precisamos nos arrepender e abrir os nossos olhos para isso que a palavra de Deus nos chama a atenção nessa noite. Eu vou repetir a frase, viu, grande? Né?
Isso que está sendo pregado nessa noite, meus irmãos, é para chamar a atenção de toda a igreja, que Deus quer ser glorificado na vida de vocês. Oh Senhor Jesus, Pai, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, abre, Senhor, a nossa vida para entender a Tua palavra. Irmãos, isso faz toda a diferença na sua vida, de você entender que a palavra de Deus não é somente um item no culto, mas a palavra de Deus é o próprio Deus falando com você. Sabe, irmãos, ontem o grande, aqui num devocional dele, ele disse o seguinte, que quando você ora, você está falando com o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, com o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. Quando você ora, você está falando com o mesmo Deus que andou na fornalha de fogo com Isaac, Sadraque e Abednego. Quando você ora, você está falando com o mesmo Deus que esteve com Daniel na cova dos leões. E a pergunta que eu faço: você tem noção do que é isso? E essa palavra aqui é a palavra que saiu da boca desse mesmo Deus, e nós precisamos prestar atenção nessa palavra. Isso vai fazer a diferença na sua vida, entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. Isso vai fazer a diferença na vida daquele que colhe as bênçãos de Deus e aquele que fica esperando algo que nunca vai chegar. Ou seja, o Catecismo de Westminster diz isso, que o propósito da criação do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo eternamente. Glorificar a Deus e desfrutá-lo eternamente. Eu sei, irmãos, que isso parece um negócio assim, sabe, né? Onde que eu entro nisso? Irmãos, isso é uma questão de fé, isso é uma questão de confissão pessoal. O propósito da sua criação é glorificar a Deus e desfrutar desse Deus por toda a eternidade. Irmãos, pensa no maior prazer que você já teve na sua vida. Isso não é nada perto de estar na presença de Deus. Quem já desfrutou da presença de Deus por um segundo, sabe que esse é a melhor experiência que você pode ter na sua vida. Agora você imagina desfrutar disso eternamente e de uma forma intensa, constante, sem fim. Desfrutar desse Deus eternamente, sabe o que é isso? Mas só vai desfrutar dessa glória. Olha, presta atenção no que eu vou dizer aqui, eu quero ouvir um amém agora. Só vai desfrutar dessa glória eterna de Deus aquele que glorificar o Senhor aqui nessa vida. Então você precisa estar disposto a entender isso, que aquilo que separou o homem de Deus foi a recusa desse homem de glorificar a Deus. Eu espero que eu e você não estejamos incorrendo no mesmo pecado. O fato de nós sermos crentes, evangélicos, de fazermos parte da melhor igreja de Taubaté, amém? Não tira de você a responsabilidade que você tem diante do Senhor. Não tira, não tira. E eu vou fazer eco àquilo que o Mateus Grande falou aqui. E eu preciso dizer isso. Se você não quer glorificar Deus, teu lugar não é aqui. Agora você me ofendeu, pastor. Irmãos, não tem nada mais ofensivo do que o Evangelho de Jesus. O Evangelho ofende mesmo. Os mártires, os discípulos de Jesus, os apóstolos e o próprio Jesus, os profetas, eles foram martirizados, mortos, cerrados ao meio. Por quê? Porque eles diziam a verdade. E eu não vou achar estranho que você fique ofendido comigo enquanto eu prego a verdade aqui.
Porque se você acha que ficar ofendido é tão terrível assim, imagina você ser lançado no lago de fogo por rejeitar a palavra de Deus. Por isso que a gente repete aqui 1000 vezes e vamos fazer uma plaquinha e colocar ali na parede. Igreja Batista Comunhão não está brincando de igrejinha. Isso aqui não é uma reunião social onde a gente curte uns aos outros, a gente usa as nossas roupas, escuta uma boa música, abraça as pessoas e vai para casa. Isso aqui é um lugar de restauração, isso aqui é um lugar de transformação, isso é um lugar de alerta amoroso de Deus, uma disciplina amorosa de Deus que diz para você: tudo ou nada, pega ou larga de vez, porque quem lançou a mão ao arado não pode olhar para trás. O trabalho é pesado e será ainda mais. Vencedores por Cristo, uma das canções dele diz isso: tudo ou nada, pega ou larga de vez. Quem lançar a mão ao arado não pode olhar para trás. O trabalho é pesado e será ainda mais. Qual é a mensagem do Evangelho? O Evangelho revela a justiça de Deus. Isto quer dizer que todo e qualquer pecador, ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlate e o carmesim, podem ser tornar brancos como a neve. Isaías 1,18. Isaías 1,18 para mim, Celso. Depois Atos 16:31. Isaías 1,18. Venham, vamos refletir juntos. Diz o Senhor: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Isso é o que o Evangelho faz na vida de alguém. Ele tira a culpa do pecado, ele tira o poder do pecado, ele tira a condenação do pecado, ele torna você isento de condenação, ainda que você seja o pior dos pecadores, ainda que a tua consciência seja uma consciência arranhada, machucada, uma consciência pesada, Deus tem poder para limpar a tua consciência e fazer de você uma pessoa totalmente livre de acusação. A mensagem do Evangelho, ela diz que se você confiar em Jesus, você será salvo. Atos 16:31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Creiam no Senhor Jesus. Creiam no Senhor Jesus. Creiam que Jesus tem poder para salvar. Confie nele. E a justificação dos seus pecados, ela vem através da fé em Jesus Cristo. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela fé você é justificado dos seus pecados. Por quê? Porque você não é justo, e não tem nada que possa justificar os seus pecados. Mas Jesus, que é justo, Ele lança sobre a sua vida a sua justiça. Ou seja, a justiça de Jesus é lançada sobre a sua vida. Por isso que você é justificado pela fé.
porque você não tem justiça nenhuma para apresentar diante de Deus. Irmãos, essa é a luta de todo homem. Eu abordei um rapaz ontem e perguntei para ele se ele morresse naquele momento, se ele tinha certeza que ia para o céu. Ele falou assim: é difícil de saber. O que as pessoas fazem? Qual é o remédio das pessoas? É procurar ser boas pessoas, para se justificar diante de Deus, para depois dizer para Deus: olha Deus, como eu fui bom. Mas todo homem sabe que esse esforço é um grande fracasso. Eu e você que somos crentes, eu e você que cremos no Evangelho, quantas vezes nós não nos sentimos fracassados nisso? Na nossa luta de agradar a Deus, quantas vezes nós nos sentimos assim, frustrados? Mas essa palavra, meu irmão, é para você nessa noite. Você tem toda a justiça do Senhor Jesus derramada sobre a sua vida, no momento em que você crê no Senhor Jesus como Salvador pessoal. Quando você confia nele, o crédito que há na conta de Jesus é totalmente lançado na tua conta. Nós estamos unidos a Cristo, por isso nós somos justificados dos nossos pecados. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? Vou perguntar outra vez, igual Jesus perguntou para Pedro: vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Então, vivam como salvos em Jesus Cristo. Não deixe o diabo acusar vocês, porque ele é mentiroso. Ele não concorda com essa palavra, porque essa palavra é verdade, e ele é mentiroso. Não deixem o diabo enganar vocês. Nós repetimos aqui muitas vezes: quem tem Jesus tem a vida eterna e não entra em condenação, porque já passou da morte para a vida. Confie no Senhor Jesus, confie na palavra de Deus. Mas por que algum cristão poderia se envergonhar do Evangelho? Que razão que ele tem para se envergonhar do Evangelho? Por quê? Porque pode ser que para muitos seja impossível abrir mão da glória desse mundo nessa vida. Pode ser que para muitos crentes, muitos cristãos, seja impossível abrir mão da glória deste mundo. Quando eu falo abrir mão da glória desse mundo, é a glória dos homens. Você quer ter uma ideia do que é a glória dos homens? Você vai procurar um emprego, está desempregado, vai procurar um emprego, e você chega lá no RH da empresa, e o chefe do RH vem falar com você: você é um miserável desempregado. E o diretor de RH é o cara mais glorificado naquele momento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Sim ou não? A impressão que você tem é que aquele homem é a solução do seu problema. Você chega na faculdade ou na escola, você chega num ambiente para se relacionar com as pessoas, e você quer ser aceito naquele meio, você quer ser recebido naquele meio. Então tem um grupo de pessoas ali que são aquela turma mais descolada, mais inteligente, mais bem colocada, e você olha para aquela turma, você fala assim: essa turma precisa me aceitar, eu preciso ser recebido aí. Essa é a glória desse pessoal. Eles têm a chave de acesso a tudo que você quer.
Esses são só alguns exemplos. Agora veja só, você chega numa empresa e o diretor de RH diz assim: olha, a gente tem um emprego para você aqui, um bom salário, mas as coisas que você vai ter que fazer são essas, essas e essas. E aí você descobre que isso ou aquilo que essa pessoa quer que você execute, ela vai ferir a tua fé em Jesus Cristo, ou a tua confissão de fé em Jesus Cristo. Como é que você glorifica a Deus ali? Dizendo não. Como é que você glorifica a Deus no meio social? Mantendo-se firme na tua confissão de fé, ainda que você não seja recebido nesses grupos descolados que você gostaria de fazer parte. Para muita gente é impossível viver isso. Eu não consigo viver fora do convívio das pessoas descoladas. Eu preciso desse emprego. Para muitos é impossível abrir mão da glória desse mundo. E por causa disso, muitos se envergonham do Evangelho. Outro motivo para se envergonhar do Evangelho, porque apesar de passageira, a glória do mundo parece real e permanente. Por que eu quero essa glória do mundo? Porque a gente sabe que ela é passageira, sim ou não? Sim, mas ela é tão, né? Ela é tão espetacular que parece que ela é real e permanente. Parece, mas não é. Ela está ali na sua frente, você pode até tocar nessa glória. Você fala assim: se eu disser que sou crente, eu vou perder isso. Então por isso muitos se envergonham de dizer que são cristãos verdadeiros, para não perder a oportunidade de desfrutar dessa glória. Mas essa glória, ela é passageira e ela não é real. Ela vai acabar de um momento para o outro. O brilho desse mundo, ele vai deixar de brilhar quando as pessoas menos esperarem. E aonde é que você vai estar quando isso acontecer? A glória de Deus, ela é eterna. Já refugie a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. E se anime, viu? Porque os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Vamos andar na glória de Deus, viver a glória de Deus. Outro motivo que as pessoas podem se envergonhar, podem ser levadas a se envergonhar do Evangelho, porque a glória do mundo, ela é visível, e nós vivemos envolvidos nela. Quantos aqui já trabalharam em grandes empresas, né? Por exemplo, uma grande empresa em Taubaté, acho que só o Paulo aqui que trabalhou na Volkswagen. O Paulo, fala para mim se não é verdade, e os irmãos pensem comigo nisso também. Quando você saía da Volks com a farda da Volks, você tinha vergonha de andar em Taubaté, não? Eu não tinha vergonha, não. Eu ia até na cidade com o dedo da bolsa feita. Aliás, lá tinha até camisas para vender, e o cara tinha. É glorioso, não é não? Trabalhar na Volkswagen. Como também era glorioso trabalhar na Ford. Mas um dia chegou o comunicado: a fábrica da Ford vai encerrar suas atividades. E a glória foi embora. A glória do mundo, ela é visível e nós estamos envolvidos nela.
E quando a gente muitas vezes declara a nossa fé em Jesus, isso pode nos afastar dessa glória. Então é aí que mas nisso nós não estamos glorificando a Deus. Bom, mas em oposição a isso, o Evangelho declara, letra A, né? O Evangelho declara que Cristo é o único Rei da glória. Posso ouvir um amém, não? O Evangelho declara que Cristo é o único Rei da glória. E se Jesus Cristo é Rei, então não há outro Rei. Só pode haver um Rei. E Jesus Cristo é esse Rei. Não há outro Rei. O Evangelho declara isso. O Evangelho declara que Jesus Cristo é o único Senhor e que diante dele todo joelho se dobrará. Em oposição àquilo que essa glória do mundo diz, o Evangelho diz que Jesus Cristo é o único Senhor. Em oposição àquilo que a glória do mundo diz, o Evangelho declara que Jesus Cristo é o único meio de salvação do homem, o único caminho, verdade e vida é o Senhor Jesus. E o Evangelho declara que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o único Senhor, Jesus Cristo é a única verdade absoluta. Em oposição a isso que o mundo diz, o Evangelho ele vai totalmente contra isso. O Evangelho ele se opõe a isso. O Evangelho ofende as pessoas quando declara esse tipo de coisa, ou essas verdades. As declarações do Evangelho, elas são ofensivas quando a visão atual prevalecente no mundo é que todas as religiões, todos os comportamentos, todas as escolhas são legítimos sinais de avanço, e a palavra de Deus é algo que há muito tempo já foi superado pelo bom senso e conhecimento humano. Ou seja, o Evangelho declara que os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Se você, irmão, faz uma declaração dessa nesse mundo, nesse meio de glória, você é automaticamente expulso desse mundo e desse meio de glória. E você precisa defender isso por onde você andar, porque você sabe que a glória na qual você está inserido é uma glória eterna, e a glória desse mundo é uma glória passageira. Amém? É preciso ter grande, olha, isso aqui é muito, muito importante. Agora a gente vai conversar um pouco mais sério. Deixa eu ver que horas são, 7h25. Um pouquinho mais sério. É preciso ter convicção da nossa identidade em Cristo. O que é convicção? Plena certeza. É um posicionamento inabalável. É um estado imutável. É uma condição da qual ninguém pode tirar você. Ou seja, a tua identidade em Cristo Jesus. Quem é você diante do Senhor Jesus? Quem é você em Cristo Jesus? É necessário crer de fato, presta atenção nisso aqui, ó. É necessário crer de fato que a Bíblia não é um livro de fábulas. Irmãos, ontem quando o Grande falou isso, eu vou repetir o que ele falou, que quando você ora, você está falando com o mesmo Deus que apareceu para Moisés na sarça ardente.
Se eu fosse você, eu caía para trás agora e batia a cabeça na parede, ou no peito do irmão que está atrás de você. Você tem noção do que é isso? E aonde eu entendo, e onde eu aprendo, e aonde eu descubro essa verdade? É na minha Bíblia. Essa Bíblia, ela não é um livro de histórias e poesias. Isso aqui são relatos históricos de fatos que verdadeiramente aconteceram e que são comprovados não somente pelo nosso testemunho pessoal, mas também por achados históricos e arqueológicos. Só que esses achados históricos e arqueológicos, eles não são capazes de gerar fé no coração de uma pessoa. O que faz com que você creia no que está escrito é somente a revelação que o poder de Deus, através do Espírito Santo, pode trazer na sua vida. Ou seja, eu sempre digo isso aqui: você nunca vai poder crer na Bíblia prendendo a respiração, fazendo algum tipo de exercício, repetindo. Não. A única maneira de você crer nas Escrituras é se o Espírito Santo de Deus revelar isso no seu coração. E se você crê nas Escrituras, louve e agradeça a Deus, porque Ele se lembrou de você, porque Ele te alcançou. Se você crê na palavra de Deus, louve a Deus, porque foi Ele que te achou. Não foi você que o procurou, mas Ele te achou pelo seu imenso amor. Ele te deu o poder de crer na sua palavra. Irmãos, veja só, é preciso ter grande convicção da nossa identidade em Cristo. É necessário crer de fato que a Bíblia não é um livro de fábulas, mas são profecias do Senhor para mim e para você, que já se cumpriram e ainda vão se cumprir, muitas delas, ou poucas delas ainda faltam para se cumprir, melhor dizendo. Outra coisa, é fundamental nós termos um relacionamento real, constante com o Senhor, para não nos calarmos diante do desafio de pregar o Evangelho e manter firme a nossa confissão de fé diante de uma provável perseguição que se aproxima. Na quinta-feira eu estava conversando ali com os homens a respeito da oração. Eu conversava com ele, motivos pelos quais eu oro e motivos pelos quais eu não oro. Por que eu preciso orar? Porque, primeiro, você foi chamado por Deus, e a Bíblia diz isso, para exercer um ministério diante do que, irmãos? Diante das portas do inferno. Jesus falou assim: eu vou edificar a minha igreja sobre essa rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E a pergunta é essa: para que serve uma porta? Se a porta é da sua casa, você fecha essa porta para proteger o que tem dentro da sua casa, certo? Só que Jesus está falando que essa porta aqui é a porta vamos, gente. Estão com medo de falar? Não quer falar inferno, né? Está na Bíblia a palavra inferno. Mas tem muitas citações de inferno na Bíblia. Essa porta, irmãos, é a porta do inferno. Jesus falou que essa porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Ou seja, Jesus não te chamou
para você vir aqui no domingo à noite e fazermos um culto de celebração. Não foi para isso que você foi chamado. A Bíblia fala assim: quando vocês se reunirem, né, um tem salmo, outro tem palavra, outro tem profecia, outro tem salmos, né? Quando vocês se reunirem. Mas esse não é o objetivo pelo qual você foi salvo. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando aqui? Então isso que você está fazendo aqui hoje à noite, meu irmão, é maravilhoso. Devemos adorar a Deus, Deus é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Mas se você só está fazendo isso aqui, só isso aqui, vindo aqui à noite no domingo, já parou para pensar nisso? Está satisfeito porque domingo à noite eu estou na igreja? Não foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para meter o pé na porta do inferno. Ou o pé, ou o soco, ou o ombro, o que for preciso. Foi para isso que você foi chamado. E onde é que estão as portas do inferno? A porta do inferno, ela simboliza tudo aquilo que o inimigo guarda em segurança. Mas que o Senhor Jesus quer entrar lá e saquear. E quem que ele precisa? E quem que ele chamou para fazer isso? Os anjos? Né? Foi os anjos? Foi o Silas Malafaia? Foi o Hernandes Dias Lopes? Foi você, Ricardo, que ele chamou. Foi você, Paulo. Ninguém aqui está fora dessa lista. Ninguém. E ninguém no grego é ninguém. Todos nós aqui estamos na lista dos que foram chamados para quebrar as trancas das portas do inferno e resgatar aqueles que estão presos lá dentro. Mas se você não tem essas convicções que nós colocamos aqui, se você não sabe quem você é em Jesus, com que autoridade você vai chegar lá na porta do inferno e falar assim: abre aí. Se você não crê que a palavra de Deus é verdadeira, como é que você vai pregar um evangelho que você não crê? E se você não tem um relacionamento com Jesus, como que você vai proclamar e dar ordem no nome de um Jesus que não te conhece e que você não conhece? Como? Por isso, meus irmãos, nós repetimos aqui: é tudo ou nada. Se você quiser ficar na igreja, participando dos cultos, você é bem-vindo. As portas estão abertas, os diáconos são amorosos, eles te abraçam, eles recebem você. Quando termina o culto, a gente se abraça, a gente toma um lanche, faz churrasco da comunhão, né? Mas você está indo confortavelmente para o inferno, achando que está tudo bem. Então são perguntas que foram feitas nessa noite, e aquela que nós começamos o culto, eu não ia nem ler esse texto, para falar a verdade, eu ia ler um outro texto que está em Marcos 16, dizendo: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas na hora que eu fui começar o culto, eu tive que perguntar o que Jesus perguntou para Pedro:
a pergunta: você ama a Deus? Eu estou te perguntando isso porque essa pergunta veio ao meu coração essa semana. Ela veio forte no meu coração essa semana. Se eu amo a Deus mesmo. E como eu sempre falo, eu não vou segurar esse rojão sozinho. E eu vou transmitir essa mesma pergunta para cada um de vocês aqui. Vocês amam a Deus de fato? Irmãos, pregar o Evangelho é uma ordem para todo cristão. Se você é cristão, a ordem é para você. E você vai dizer assim: irmão, mas pregar o Evangelho, a gente pode pregar de diversas formas. É verdade, você pode pregar de diversas formas, mas nada substitui você sair aqui e encontrar dois homens soltando pipa no gramado aqui, e chegar para eles e dizer assim: posso conversar com vocês um minuto? E pode. Olha, eu sou cristão e eu queria dizer para vocês que há esperança para vocês. Mas será que se vocês morressem hoje, o que seria da vida de vocês? E aí você vê que eles concordam com você. E aí o Espírito de Deus começa a arder no seu coração, e você dizer para eles assim: olha, tudo aquilo que vocês devem para Deus, Jesus Cristo já pagou na cruz, e vocês não precisam mais viver com medo. Se vocês receberem Jesus como Salvador de vocês, Deus garante que vocês vão ser recebidos por Deus, e toda a culpa de vocês vai ser lançada no mar do esquecimento. Nada substitui você sair da sua casa junto com a igreja, abordar pessoas. Nada substitui você no seu horário de almoço, você numa conversa com o seu vizinho. Nada substitui você declarar a tua fé no Senhor Jesus. Eu posso pregar o Evangelho de muitas formas, irmãos. Toma cuidado para que isso não seja uma desculpa para não se envolver com a igreja de Jesus. Não é se envolver com o grande, com o Dudinha, comigo, com a Lívia, com o Celso, com o Isaac que teve aqui. Não é se envolver comigo, com o... Estou falando de se envolver com a obra do teu Deus, o projeto e o plano do teu Deus, para o qual você foi chamado. A Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, ele tem amor pelas pessoas. Aquele que é nascido de Deus tem amor pelas pessoas. 1 João 4:8. Só leiam, eu não vou nem ler. João 3,16.
Como eles vão crer se não há quem pregue? Pregar o Evangelho é algo urgente, porque o Senhor deseja salvar o pecador, e o tempo está se esgotando. Está se esgotando tanto para o pecador perdido quanto para você, porque o tempo para você pregar o Evangelho está se esgotando, e o tempo para esse pecador vir a conhecer Jesus também está. E nós comentamos aqui na terça-feira: se Deus te mandou avisar o ímpio e você não avisa, o ímpio vai morrer no pecado dele, mas o sangue dele Deus vai requerer da tua mão. Se Deus mandar você avisar o justo que ele está andando errado, e você não avisar, o justo vai sofrer a pena, mas Deus vai requerer de você o fato de você não ter avisado. Eu ontem avisei ímpios que o fim está próximo, e hoje eu estou avisando justos que Deus quer que você tome uma posição diante dele. Está com eles e está com você agora. E eu disse o que eu tinha que dizer. Para terminar, o último versículo da noite, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são, não serão, mas são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você crê nisso de verdade? Crê nisso? Se você crê nisso, você está entendendo que tem um propósito para o qual você foi chamado. Você foi eleito por Deus, declarado povo santo, propriedade exclusiva de Deus, com um propósito. Qual é o propósito? Anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, absolutamente todos nós somos responsáveis na obra de Deus. Irmãos, eu cresci nesse entendimento que é o pastor que tem que se virar, que é o irmão fulano que tem que se virar. Isso é problema do irmão lá, ele que é líder, ele que tem que resolver. O irmão ali está andando errado, não tem nada a ver com isso. O pastor que tem que ver isso. Enquanto você estiver pensando assim, meu irmão, você está dando trabalho e não está ajudando em nada. Mas quando você assumir, e eu creio que você vai assumir a sua posição em Cristo, você não vai só ver os anjos subindo e descendo do céu na sua vida, como também vai ver uma igreja mais feliz, e vai ver o sorriso no rosto de uma pessoa perdida, mas que pelo seu testemunho hoje ela glorifica a Deus
e volta ao propósito para o qual todos nós fomos criados para a glória de Deus e para desfrutar desse Deus eternamente. Se alguém entendeu o que eu preguei, diga amém, por favor. Amém. Vamos ficar de pé, e eu quero dizer para você nessa noite que ouviu essa mensagem e que creu no seu coração que isso é verdade. A Bíblia fala que simplesmente se você crer, você será salvo, tá? Se você quiser fazer uma confissão pública de fé, sabe, um dia levantar sua mão, vir à frente, dizer: orem por mim, porque hoje eu quero receber o Evangelho de Jesus na minha vida, eu quero abraçar essa palavra, crer nessa palavra e viver segundo essa palavra. Você tem toda a liberdade de fazer isso agora, se quiser. Mas eu digo para você, se você creu no seu coração, e se você sair daqui hoje e uma Mercedes-Benz passar em cima de você, você vai estar com Cristo na glória, se creu. E os irmãos que estão aqui hoje, se você creu nisso que foi pregado, os frutos devem aparecer na sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, tua palavra é viva e eficaz, porque ela é fiel e verdadeira, porque é a palavra do Senhor.